cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Nós não fomos procurados pelo Vasco, nem por nenhum outro clube, apenas um clube, como foi noticiado aí durante a semana, o Corinthians, né? Inclusive a gente estava praticamente acertado com o Corinthians. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos, você tá ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, é claro, estamos aqui para falar bastante do nosso Vasco. Vou deixar vocês informados e também vou dar o meu parecer, a minha opinião em relação ao noticiário esportivo do nosso gigante da colina. Meus amigos, já de antemão já vou passando a visão para cada um de vocês aí nessa madrugada, finzinho de noite. Na verdade é noite porque ainda o sol não nasceu, mas é finzinho de noite aí de sexta-feira, mas na verdade mesmo na prática já é sabadão. Então ótima noite aí para você que está nos acompanhando nesse finalzinho de noite, e um ótimo dia, né? Tenha um bom dia, um sabadão mais do que abençoado para todos vocês nesse fim de semana. E olha só, vamos falar de muita coisa importante, vamos falar de Copa do Brasil. Vamos falar também de Alex Arce, tem atualização envolvendo esse jogador, tá? É isso mesmo, tem atualização sobre Eric Marcos, sobre o futsal do Vasco, uma peculiaridade bem interessante que surgiu nessa noite de sexta-feira do nosso Vascão em relação ao futsal. Vamos falar também aí, tá, gente, sobre o nosso basquetebol, sobre o Felipe Coutinho, sobre Léo Jardim, que deu entrevista, sobre a reformulação do elenco do Vasco, sobre o jogo entre Criciúma e Vasco da Gama, Ryan, Scout, torcida organizada, muita coisa que nós vamos abordar, então nos acompanhe até o final. Já se inscreveu ou não? Então se inscreva, dá essa força aqui pro amigo, deixe também o seu gostei, o seu like e compartilhe também o link do nosso vídeo, do nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp para ajudar aí o crescimento do nosso canal. Dito tudo isso, eu quero agradecer e parabenizar o meu amigo José Nilton de Oliveira, isso mesmo, ele que é inscrito aqui do nosso canal, nosso querido José Nilton de Oliveira. José, muito obrigado pela sua criatividade. Aí vocês falam assim, Álvaro Silva, você está falando do quê? Gente, mais cedo, no Expresso News dessa sexta-feira, eu falei para vocês no final do vídeo aí que eu estava querendo batizar a nossa programação da noite como Corujão do Vascão, alguma coisa relacionada a isso. Só que eu fiquei na dúvida, que eu acho que já tem algum outro canal que fala que usa a palavra Corujão. Pedi opinião para vocês aí. E aí o nosso amigo José Nilton, muito atencioso e criativo, veio aqui no comentário e deu uma sugestão que logo de cara eu acatei. Eu acho que tem tudo a ver, que eu gosto de fazer umas brincadeiras de vez em quando. A sugestão do nosso amigo é que o nosso programa, a nossa programação agora, na parte da noite, já está definido, martelo batido, ainda rimou. Valeu, José? Vai se chamar Madruga Vasco, isso mesmo. Então sejam todos vocês bem-vindos ao primeiro episódio aí do nosso Madruga Vasco. Então vai se chamar o nosso vídeo da parte da noite. Vai ter dia que nós vamos colocar esse vídeo 10h30, 11, 11h30. Vai ter dia que esse vídeo vai subir depois da meia-noite, que é o caso que está acontecendo agora. Então nosso vídeo sempre da parte da noite será o Madruga Vasco. Eu vou criar uma arte legal com o seu Madruga, com a camisa do Vascão, né, pra gente dar aquela brincada aqui. Muito obrigado, José, pela criatividade e pela opinião. Dito tudo isso, respirou também aí, buscou aquela aguinha, aquele lanche maroto, de repente aquele Danone, se é que você me entende. Então bora lá então, ao que nos interessa. Copa do Brasil, logo de cara, o sorteio da Copa do Brasil será na próxima terça-feira, às 15 horas, conhecido também popularmente por todos nós como 3 horas da tarde, tá, gente? Será
a princípio no Rio de Janeiro, na sede da CBF, a princípio, mas a data e o horário já está mais do que definido. Então, só para reiterar, próxima terça-feira, 3 da tarde, as 8 equipes que estão no pote para esse sorteio da próxima fase de quartas de finais da Copa do Brasil, são os seguintes times: o nosso Gigante da Colina, o Cruz Maltino Vasco da Gama, o Urubu da Gávea, né, o Flamengo, nosso maior rival, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Bahia, Juventude, Corinthians e São Paulo, né? Então temos 2 times do futebol carioca, 2 times do futebol paulista, um do Paraná, um de Minas Gerais, um do Rio Grande do Sul e um da Bahia, né? Então essa é a nossa Copa do Brasil, democrática Copa do Brasil. E aí, torcedor, deixe no comentário qual time você gostaria que o nosso Vasco enfrentasse nessa fase de quartas de finais. Um Bahia, um Juventude, um Atlético Paranaense, um Corinthians, São Paulo, quem sabe o Flamengo, nosso maior rival, não sei. Eu quero saber aí a sua opinião sobre essa situação. O que você acha? Qual possibilidade que o Vasco teria de estar passando de fase, enfrentando qualquer uma dessas equipes? Eu, particularmente, já dando a minha opinião aqui para vocês, eu entendo que quem quer ser campeão não pode escolher adversário, porque mais cedo ou mais tarde você vai pegar um time ali de sarrafo lá em cima, seja nas quartas, seja nas semis ou seja na final. Agora, se você puder evitar, fazer uns atalhos aqui ou acolá para evitar esse tipo de confronto, é melhor. Como assim, Álvaro Silva, tá com medo? Não, não tô com medo. Por exemplo, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras já ficou para trás. Botafogo e Bahia. O Botafogo já ficou para trás, né? Juventude e Fluminense. O Fluminense ficou para trás. Então, assim, por que não? Quem sabe a gente pega um time aí, né, que não dê tanto trabalho pra gente passar agora, e aí quem sabe pegar aí o Mulambo, o Corinthians numa semifinal ou numa final, a gente chegaria com mais moral. Esse é olhando por um lado. Agora, por outro lado também, se a gente já pega logo de cara o Urubu, Vasco e Flamengo nas quartas, e o Vasco se concentra, faz uma mega operação, trabalha ali jogando duro e passa de fase, meus amigos e minhas amigas, meu irmão, o Vasco chega na semifinal mais gigante do que é. O Vasco chega na semifinal maior do que o Real Madrid. Só uma conjectura. Vai chegar de peito estufado, porque eliminou aí um time que tem o maior elenco no nosso país. Eu não gosto de dizer, mas é verdade. Então tem esses dois lados da moeda, podendo evitar, né? Não tem problema nenhum, mas por outro lado acontece de pegar e passa de fase, também dá moral, né? Então é isso aí, sorteio da Copa do Brasil na próxima terça-feira, 3 horas da tarde. Deixa a sua opinião nos comentários. Quem você gostaria de enfrentar nessa próxima fase? Só para reiterar, Flamengo, Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro, Bahia, Juventude, Corinthians e São Paulo. Deixa aí no comentário a sua opinião. Bom, meus amigos, agora é o seguinte, uma atualização. Muita coisa importante pra gente falar do Vasco. Eu falei que tinha muita coisa séria, né? Fomos pegos de surpresa exatamente aí, praticamente à meia-noite, né? Foi divulgada a informação de que o Vasco da Gama, isso mesmo, o Clube de Regatas Vasco da Gama divulgou, tá? Você já acompanha na sua tela, no seu monitor. Essa aí está escrito Demonstrações Contábeis 2023 do Vasco. Essa é a primeira página, tá, gente, de um documento de 62 páginas que nós tivemos acesso. A gente teve o acesso a esse documento nessa noite de sexta-feira. Eu fui atrás dessa documentação. São 62 páginas das demonstrações do balanço financeiro do Vasco da Gama no ano de 2023. Muita coisa séria especificada nesse balanço, envolvendo compras, envolvendo gasto do Vasco, envolvendo bônus e ônus, ativos e passivos, 777 partners, jogadores, contratos, muita coisa séria. Então é o seguinte, como é uma situação bastante complexa, são 61 páginas de documento, tá, gente? Eu não vou conseguir nesse vídeo agora trazer para vocês esmiuçado esse assunto. Mas fiquem tranquilos que nesse sábado eu vou mergulhar nesse assunto, eu vou atrás dessa situação, vou estudar essa documentação com calma, a fundo, para explicar tudo detalhado para vocês, torcedores do Vasco da Gama, em relação às demonstrações contábeis do nosso Gigante da Colina do ano de 2023.
Eu quero falar com vocês agora sobre o atacante paraguaio, que joga no futebol equatoriano. Eu tô falando do Alex Arce, tá, gente? Isso mesmo, atleta de 29 anos, né? Ele que tem 1,87 de estatura, é bom jogador, os números dele são excelentes. Surgiu a notícia na tarde dessa última sexta-feira, através do jornalista Jorge Nicola. Não tô fazendo juízo de valor aqui, tá, gente? Só tô trazendo a fonte. Jorge Nicola informou aí no canal dele lá, aqui mesmo no YouTube, de que o Vasco, que o empresário de Alex Arce teria revelado que o Vasco teria feito uma proposta. E eu trouxe essa notícia aqui para vocês, essa informação no Expresso News dessa sexta-feira. Porém, todavia, entretanto, para não perdermos o costume, né, um casaca no coração de cada um que se identifica com essa brincadeira, é o seguinte: na noite dessa sexta-feira, o nosso amigo Léo Lacerda e o jornalista Fábio Torres do canal Na Torcida Vascaínos aqui no YouTube, quando é para dar aquela cornetadinha, quando é para dar aquela reclamada, né, aquela puxadinha de orelha nos amigos vascaínos aqui, eu venho aqui e boto a minha cara, embora alguns deles nem saibam que eu existo, eu venho aqui e falo. Então hoje eu vou fazer a mesma coisa. Léo Lacerda, Fábio Torres, vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Álvaro Silva tá falando o quê, galera? Eles, do Na Torcida Vascaíno, o Léo Lacerda com o Fábio Torres, entraram em contato com o empresário do Alex Arce, que está lá no Equador, mas é um brasileiro, e o empresário desmascarou tudo, trouxe tudo à tona, falou que não tem proposta do Vasco, falou que inclusive o jogador estava acertado com o Corinthians, mas o outro centroavante reserva da LDU teve uma lesão e a LDU não quis liberar, o atleta está feliz lá, o time joga em função dele. Com isso, é fake news. O Jorge Nicola, presta atenção no seu serviço, meu compadre. Você quer abraçar o mundo e acaba não abraçando ninguém. Quer falar de todos os times? Eu escuto torcedor do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Cruzeiro, todo mundo falando mal de você. Por que será, né, Jorge Nicola? E você não parece ser um mau rapaz, você não parece ser uma má pessoa. O problema é que você joga qualquer informação na mídia, depois a maior parte delas não bate. Então, meus parabéns pro Léo Lacerda. Então, para não ficar só no que eu tô falando, foi divulgado no canal Na Torcida Vascaínos um áudio desse empresário falando aí via telefone com a galera lá do canal deles. Então eu vou colocar para você, torcedor e torcedora, acompanhar e eu já volto. Então vejam aí. Boa noite, galera do canal Na Torcida Vascaínos. Um abraço. Fábio, na realidade assim, nós não fomos procurados pelo Vasco, nem por nenhum outro clube, apenas um clube, como foi noticiado aí durante a semana, o Corinthians, né? Inclusive a gente estava praticamente acertado com o Corinthians, tá? Mas no último jogo, no jogo do sábado passado, o outro centroavante lesionou, né? E o clube somente tinha o Arce e outro centroavante. E o mercado aqui no Equador já está fechado. Então, o presidente conversou com a gente e explicou que, mediante a lesão do outro atleta, que iria ficar 6 semanas fora, não teria como abrir mão do Arce nesse momento. Então a gente entendeu a posição do clube, conversei com o Arce ficou satisfeito igual, ele está muito à vontade aqui ele é ídolo, aqui ele é um dos cérebros do time, o time todo joga em função dele, ele já tem 22 gols aqui, então a gente resolveu continuar aqui, cumprindo o contrato aqui, e se no final do ano surgir alguma possibilidade, a gente avalia uma futura saída ou não. Caso contrário, ele vai cumprir o contrato aqui na LDU. Mas não tem nada de Vasco, não tem nada de Flamengo, de Fluminense, nada. O único clube que a gente conversou no Brasil foi o Corinthians. No momento que esse outro atacante, o Estrada, lesionou, a gente suspendeu as negociações, deu por encerrado e o Arce está completamente integrado, 100% integrado ao elenco da LDU, e vai jogar todas as competições que tiver aqui, e ano que vem a gente analisa o futuro. Maravilha? Show de bola, né? Então vocês acompanharam, vocês viram, o empresário falou, como eu já tinha reiterado, já tinha mencionado antes, na verdade, agora reiterando, melhor dizendo, o jogador chegou a estar acertado com o Corinthians, desistiu,
porque o outro atacante reserva da LDU de Quito se lesionou. O time joga em função dele e não tem proposta do Vasco, então eu peço perdão a vocês. Porém, no Expresso News dessa última sexta-feira eu falei para vocês que a fonte era do Jorge Nicola, ainda falei que a gente iria apurar, né, a veracidade dos fatos, então o Léo Lacerda apurou, fica aí os créditos para ele. Valeu, galera? Dito isso, agora eu quero falar com vocês no jogador da base do Vasco, Eric Marcos, tá, gente? Então olha só, segue a manchete na tela. Vasco avalia a proposta do Ludogorets da Bulgária por Eric Marcos. A fonte dessa informação é a jornalista do grupo TNT Sports, Aline Nastari. Então fica os créditos para Aline Nastari, que faz um trabalho também com lisura e honestidade, tá? Porque toda vez que sai alguma notícia do Vasco que a Aline Nastari está falando, pode não acontecer na hora nem no dia seguinte, mas passa poucos dias, se concretiza. Então a fonte, eu confio que é a Aline Nastari. Então o Vasco estaria avaliando uma proposta do Ludogorets do futebol búlgaro, lá da Bulgária, como eu já havia trazido para vocês e outras pessoas também já trouxeram aqui no YouTube. Clubes do leste europeu têm interesse na contratação de Eric Marcos. Só uma outra situação envolvendo contratação. Serginho, por exemplo, o Vasco pagava 500 mil por mês, R$500 mil para o Serginho. Olha aí, ó, parabéns Paulo Brax e 777, parabéns, viu? Nada a ver com o Serginho, mas parabéns para a última gestão do Vasco. Fato é que o Vasco agora vai pagar 200 mil para ele, 40% do salário, e os outros 300 mil fica a cargo do Criciúma, ele que tem contrato com o Vasco até o fim de 25. Só que o contrato de empréstimo dele com o Criciúma é só até o fim de 24. Então, com isso, no final desse ano, Serginho teria que voltar para o Vasco. Mas o presidente do Criciúma já deixou na entrelinha que esse contrato pode ser renovado de empréstimo, ou seja, vai depender do próprio Serginho. Se isso não acontecer, em janeiro o Serginho volta ao nosso gigante da colina, e se isso acontecer, o Serginho pode prorrogar o empréstimo dele com o Criciúma, ou se outro clube tiver interesse, tanto no empréstimo quanto na compra, o Vasco estaria disposto a negociar o atacante em definitivo, tá bom? Dito isso, só para colocar uma pedra em cima desse assunto, para ficar tudo muito bem esclarecido. Agora eu quero trazer uma outra novidade para vocês, bastante interessante, que é sobre o nosso futsal. Como vocês sabem, o nosso futsal é patrocinado pela FEComércio, que é o patrocinador master, que estampa sua marca aqui no peito da nossa camisa. Só que temos também o patrocínio da Ortega Types. O Pedro Ortega, ele que é o dono da Ortega Types, ele mesmo que patrocina o nosso basquetebol, o nosso R10 Score Vasco da Gama, ele mesmo que fez a ponte para a R10 Score chegar no Vasco, se não me engano, acho que ele é um dos sócios da R10 Score, não tenho certeza, né? E tem a situação também da Estrela Bet, que foi o próprio Pedro Ortega que trouxe a Estrela Bet. Então é o seguinte, o futsal e o basquete do Vasco tem que agradecer muito a esse camarada, nosso querido Pedro Ortega. Fato é que eu fui pego de surpresa, que eu confesso que eu não sabia. A gente tomou conhecimento na noite dessa sexta-feira de que ele foi anunciado como novo jogador de futsal do Vasco. Aí na hora eu pensei assim, pô, mas que conflito de interesse é esse? O cara tá patrocinando o clube, agora quer jogar. Né? Eu achei estranho, ainda pensei, se essa moda pega, já pensou? O dono da Betfair resolve ser goleiro do Vasco? Já pensou, né? Se o dono aí de, sei lá, de qualquer outra marca quer botar o filho para jogar no time? Mas calma, gente, não é nada disso, não é nada disso. Eu não sabia. Peço perdão aí se o Pedro Ortega estiver me assistindo, inclusive o Natan da Estrela Bet deve conhecer o Pedro Ortega, né? O Natan sabe que comigo não tem essa, eu gosto de brincar bastante. Mas é o seguinte, o Pedro Ortega já foi atleta, galera, e eu não sabia. Ele foi atleta, pô, jogou futebol de campo, jogou society, jogou futebol de 7, um monte de coisa, e é o nosso novo reforço. Então é o seguinte, eu vou colocar um vídeo dele mesmo falando da sua trajetória e se anunciando como novo reforço do nosso Vasco Futsal, e eu já volto. Mais novo já foi jogador profissional, passando por diversos clubes, Portsmouth, Murcia Benevento, Portuguesa, América, Americana, Madureira e até no próprio rival Flamengo. E há 2 anos atrás me arrisquei como gestor e jogador do F7 do Vasco. Consegui e vindo cada vez mais forte, mas agora minha luta é outra. Hoje eu volto à quadra e pro futsal do Vasco. Espero ter o mesmo sucesso que tive ao longo da minha vida. Vamos nessa mais nova jornada comigo.
Show de bola, né? Então, como vocês acompanharam, boa sorte ao Pedro Ortega, seja bem-vindo ao nosso Vascão, nosso gigante da colina, como atleta, né? Porque ele já era patrocinador. Agora, ó, Pedro, não vai valer ficar de cara feia se o professor deixar no banco, hein? Brincadeiras à parte, galera, é isso aí. Então, boa sorte pro nosso novo jogador, ele que também é um dos patrocinadores. Situação inusitada, mas eu acredito que ele tem qualidade sim. Ele já passou por tantas situações do futebol aí, já jogou até no rival, vocês viram ele falando, então, né? Acredito também que o Pedrinho não ia dar esse mole de deixar misturar as coisas, né? Então, boa sorte aí pro nosso novo atleta. Galera, dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o Ryan, tá? Isso mesmo, o Ryan tá surgindo muita informação pipocada em relação a ele, né? Uns falam que o futebol português querem ele, outros dizem que o leste europeu tá interessado nele, outros afirmam que até mesmo ali o John Textor estaria interessado no atleta para levar ele para jogar na Europa. Enfim, fato é, tá, gente? Fato é que a RTI Esportes trouxe a informação de que o Ryan teria recusado uma proposta, tá, gente, do Anderlecht da Bélgica. Tá? A gente trouxe a informação e na verdade todo mundo falou sobre isso na última semana, que o Anderlecht teria feito uma proposta pelo Ryan, mas o RTI está afirmando, a RTI Esportes, que eu também não confio muito, mas estão afirmando aí de que ele teria recusado essa proposta, só para ficar para vocês o registro a título de informação. Tô com uma dor nas costas, gente, só para ficar o registro a título de informação. Agora quero falar com vocês aqui sobre o novo Head Scout do Vasco, né, gente? Isso mesmo, o Vasco anunciou nas suas redes sociais nessa sexta-feira de forma oficial, né, o Daniel Brito como novo Head Scout do nosso Vasco, ele que estava trabalhando no Mulambo da Gávea, né? Bom, agora tem um lado bom da situação, pelo menos agora quando a gente for falar do Daniel Brito, não vão precisar pegar foto da internet, ele com a camisa do Urubu, né? Pelo menos agora tem a foto dele com a camisa do Vasco, né, gente? Então, boa sorte pro André Brito, Daniel Brito, você não te tirei André, gente, desculpa, perdão, Daniel Brito, viu, Daniel? Boa sorte pro nosso Daniel Brito. Tomara que ele seja o mais profissional possível, capacitado, honestamente, para trabalhar no nosso Vasco. Seja bem-vindo e, né, aquela história, né, um olho no peixe e um olho no gato aí nessa montagem de elenco, tá? Agora é o seguinte, gente, eu quero falar com vocês aqui sobre torcida organizada, a GDA, a Guerreiro do Almirante, né? Guerreiros do Almirante completou nessa última sexta-feira. Gostaram do S nessa sexta-feira? Completou aí 18 anos, gente. Isso mesmo, então meus parabéns para a banda Guerreiros do Almirante e para a torcida também, que completou aí 18 anos, né, de aniversário, quase 2 décadas aí, apoiando, cantando e torcendo pelo nosso gigante da colina. Agora eu quero falar com vocês um pouco de basquetebol sobre o nosso R10 Score Vasco da Gama, essa imagem que você já acompanha na sua tela, no seu monitor. Torcedor e torcedora do Vasco. Álvaro Silva, que é isso, meus amigos? Esse aí é o elenco do nosso basquetebol, já se preparando para a temporada do Novo Basquete Brasil, conhecido como NBB, temporada 24-25. Então, os dias aí já estão sendo contados, né? Nosso elenco que vem se reformulando, alguns jogadores saíram, outros jogadores chegaram. O Vasco vem aí periodicamente, dia após dia, anunciando novos reforços e anunciando também algumas renovações de contrato. Então, boa sorte para quem chega, para quem ficou no Vasco, para o nosso treinador, né? Que tudo dê certo, que a gente faça uma temporada igual ou melhor do que fizemos no ano passado, que já foi memorável, né? Nós chegamos nas semifinais, nos playoffs. Quem sabe esse ano a gente chega às finais aí com chances reais de disputar esse título tão sonhado pro nosso gigante da colina no basquetebol. Gostaram, né? No basquetebol. Brincadeiras à parte, ainda bem que eu só falo, não sou jogador, né? Vamos lá, galera, olha só. Vamos falar um pouquinho aqui do Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho que treinou com o elenco normalmente nessa última quinta e última sexta-feira, claro, não no mesmo ritmo, mas treinou com o elenco, trabalho com bola, dinâmica, corridinha, trote, já tá fazendo aquela transição, ele que deve ficar mais ou menos um mês fora dos gramados, já tem quase aí 7, 8, 10 dias que ele tá fora, se eu não me engano, né? Então, boa notícia, né, que o nosso querido Coutinho segue treinando, né, e segue aí evoluindo dia após dia, tá, gente? Agora eu quero falar um pouco de outro jogador do nosso Vasco, que é o Léo Jardim, né? Léo Jardim,
que se fez presente, né, nessa sexta-feira no Charla Podcast. Tirou onda, hein? Léo Jardim teve lá no Charla Podcast, né? Ele elegeu aí o goleiro ideal, com as características ideais, né? Pegou um pouquinho do Ederson, um pouquinho do Ter Stegen, né? Um pouquinho do Keylor Navas, né? Foi pegando ali, né, o posicionamento do Alisson, né? O reflexo do Navas, né? Como se diz, a saída de bola do Ederson, né? Então ele montou o goleiro ideal aí, só que ele não ficou só nisso. A gente conseguiu separar um trechinho aqui que ele fala do nosso Jimmy, né? Do Dimitri Payet, né? Na França é Payet. Né, ele falou do nosso francês, falou que o Payet é inigualável, treina pra caramba, trouxe até uma barreira mecânica. Gente, eu não sabia disso. O Payet, depois que acaba o treino, ainda faz o Léo ficar treinando um tempão. Isso é bom, porque esse treino do Payet obrigou o Léo a fazer aquela defesaça contra o Corinthians, né? E o Payet tá tirando onda também. Então é o seguinte, eu vou colocar para vocês acompanhar o trecho do Léo Jardim falando do nosso camisa 10 e eu já volto. Mas ele é muito diferente também, né, cara? Muita moral absurda. Lá no Marseille. Por exemplo, hoje e amanhã, o jogo domingo, aí eu falo, não, aí já tenho treino, aí ficar mais fazendo falta ainda. Eu falo, buscar no ângulo toda hora é foda, aí tem uma barreira lá diferente, lá uma barreira especial lá que salta lá. Pô, a barreira do homem é bizarra. Como é que é? Não tô ligado, não. É uma barreira dele lá, a barreira do Payet. Barreira dele? Não sei, ele trouxe de fora. Fica um celularzinho ali do lado, alguém com o celular, e aí quando vai bater, aí salta o boneco. Caraca, mano. Só... Pra carregar a barreira, precisa de uns 3 guerreiros ali. Pesada pra caramba a barreira, mano. Profissional, virar treinador esse Payet. Como eu falei assim, ele é mais na dele, tá sempre no iPadzinho dele lá, mas faz tudo, cara. Tipo, faz todo o recovery que tem que fazer, faz tudo certinho. Bem bacana, né, gente? O Léo é um cara super humilde, um cara família, educadíssimo, é um gentleman, né? Como diriam na Inglaterra, é um gentleman, né? Bem bacana, né? Uma coisa que me chamou a atenção, ele falando que o Payet é bem na dele, tá sempre com o iPadzinho dele ali, fazendo as coisas dele, faz todo o cronograma, tudo que tem que fazer, não tem ali preciosismo, né? Nem chinelinho, faz tudo o que tem que fazer. Então, que continue assim. Você que não assistiu, eu, por exemplo, daqui a pouco, quando eu acabar de gravar aqui, vou assistir lá o Charla Podcast, vou assistir nosso goleiraço falando aí de várias situações do nosso Vascão. Entra lá, dá essa moral pra rapaziada do Charla, né? Que além deles serem aí bem bacanas, fazem um trabalho bem legal. Todos sabemos que o Cantarelli é muito Vascão, é muito bacalhau. Ainda rimou, né, galera? Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o momento de reformulação no Vascão. Isso mesmo, vamos falar agora mais no estilo mais engraçadinho. Reformulação no Vascão. É isso aí, meus amigos, o Vasco passa por um momento de reformulação, né? Não só no elenco, de alguns jogadores que saem, outros que podem chegar, mas no modo geral, eu acho que se algum astrólogo, algum profeta, algum vidente, enfim, independentemente do credo, crença ou religião, tivesse feito alguma previsão foi bom, hein? Previsão em 2023 para 2024 para o Vasco, quem fez essa previsão acertou na mosca. Tá falando do que, Álvaro? De renovação, né? Porque não sei se vocês estão percebendo, 2024 está sendo um ano de renovação, de reformulação no Vasco. Começou com o Pedrinho assumindo um mandato novo, numa nova era na presidência do Associativo. Começou com a SAF, a 777 saiu. Pode pintar um outro associado aí nesses próximos 90 dias, que é um outro assunto que vocês já sabem, né? E aí não ficou só nisso aí. O Vasco trocou toda a estrutura dele no futebol. A partir do Pedrinho, vice-presidentes, todas as pastas, e não só nessa situação. Por exemplo, o Vasco trocou o diretor de futebol, trocou o CEO da SAF, diretor de futebol do Associativo, tá? Trocou o CEO da SAF, trocou o CFO, que é o cara ali, diretor de finanças da SAF, trocou, no caso já estava sem, mas acabou trazendo um novo diretor comercial para a SAF do Vasco, trocou o Red Scout, deixou o Vasco em outros dias atrás, e o Vasco anunciou novo profissional para a pasta, trocou o coordenador técnico, que era o Abel Braga, e chegou o Felipe,
né? O Vasco trocou o treinador, que era o português, saiu o Ramon Dias, veio o Paiva, saiu o Paiva, entrou o português Álvaro Pacheco, saiu o português e voltou o Paiva. Então houve essa troca também, dança das cadeiras aí na questão do treinador. Tá trocando jogadores deixando o clube, jogadores que podem chegar, jogadores que ainda podem deixar o clube, né? Seja por empréstimo ou em forma definitiva, né, gente? E além também de patrocínios, o Vasco fechou com a Betfair, fechou com a R10 Score Vasco da Gama, porque fica agregado, né? Vem junto, né? Colado. Fechou com a R10 Score, a empresa do Ronaldinho Gaúcho, para estampar a marca do nosso número. Né? O Vasco que conseguiu aí concretizar a reforma do novo São Januário, que deve começar as obras a partir do começo do ano que vem aí, do ano de 2025, né? O Vasco conseguiu aí, como eu já falei, trocar o controle da SAF, tirar a 777, colocando o associativo de volta no controle majoritário da Sociedade Anônima de Futebol. E agora, né, gente, vem buscando aí, só falta, né, trazer um novo fornecedor de material esportivo. Então observem que o Pedrinho, com janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto, né? Então são 8 meses. Só que ele não entrou há 8 meses, acho que ele está com 6 ou 7 meses de mandato. Então o Pedrinho, com pouco tempo, olha o tanto de coisa que já foi trocada no Vasco. Não só isso, né? Trocou também as lâmpadas da arquibancada, tá fazendo alguns reparos, algumas pinturas na marquise também da colina, né? Ônibus novo no início do ano que foi trocado também para o masculino e para o futebol feminino e para a garotada da base. Então observem que o Vasco agora, em meados de 2024, o torcedor, quando pega a tabela do campeonato, começa a ir conjecturar, a sonhar com Sul-Americana, talvez com pré-Libertadores ou até mesmo a própria vaga na Libertadores. O torcedor se vê hoje, né, 6 pontos de distância da zona do rebaixamento com um jogo a menos. O torcedor vê hoje um Vasco onde tem um goleiro consolidado, um lateral esquerdo consolidado, tem 2 camisas 10, um centroavante que é ídolo, falei ídolo várias vezes, né? É ídolo e ponto, né? E líder dentro de campo, que é o Pablo Verratti. Então a gente vê uma evolução muito grande no elenco. É claro, faltam muitas peças. Calma, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que tá bom. Mas em vista do que tínhamos, vamos fazer um exercício. Eu fiquei vendo ontem a mídia ficar falando ontem o dia inteiro. Ai, o time do Bolívar contra com o brasileiro André Amorim, que jogou no Vasco na Série B e fez... Coitado do rapaz, com todo respeito ao André Amorim, né? Olha o nível, né? Olha o nível. Inclusive ele não conseguiu nem desempenhar um bom futebol diante do Urubu na Libertadores. Então olha o nível hoje do Vasco. Né? Olha o nível de jogadores que nós estamos trazendo aos poucos, a torcida super, hiper, mega engajada, conseguimos aumentar o nosso plano de sócios aí e tem outras ideias da diretoria, da gestão do Pedrinho para essa situação ainda evoluir, melhorar ainda mais. Né? Tem também aí a questão que eu estou falando para vocês de São Januário, vamos ter um novo estádio, está reformulando tudo, gente. Estamos reformulando tudo. Então esse ano é um ano muito chave para o Vasco. Por isso que era importante a gente não cair no ano passado. Para estar falando desse tipo de assunto, com essa resenha, essa conversa agora aqui em 2024. Se o Vasco cai, a ideia agora aqui seria outra. Estamos aqui no G4 para subir. Não estamos nem no G4. Tem que mandar todo mundo embora, tem que trazer, tem que não sei o quê. Então agora na Série A o Vasco permaneceu. Apesar de tudo, treinador errar, diretoria errar, 777, né, o Paulo Brax, lá, o Alexandre Matos, o Lúcio Barbosa e coisa e tal, Pedrinho que entrou, apesar de tudo que aconteceu, e está acontecendo, bastidores, Fundação Getúlio Vargas, Justiça do Rio, 777, A-Cape, Justiça Internacional, trâmite que envolve isso, processo, dinheiro que o Vasco deve para aqui, para ali, para colar, conta atrasada que deixaram o Vasco, cofre zerado. Então observem, gente, nós estamos num momento chave, num divisor de águas para o nosso Vasco. E por isso que é muito, 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 muito importante o nosso Vasco continuar ganhando, né? Por isso daqui a pouco eu vou até falar da partida do próximo domingo. Então, gente, se tratando de tudo isso, agora que falta para o Vasco, vamos dizer assim, meio que dar uma fechada nessa questão de reformulação. Eu estava falando sem microfone na boca, tô ficando maluquinho. De reformulação é o material esportivo, né? Então, o GE. Globo hoje afirmou que não teriam tantas propostas assim, mas que o Vasco está abrindo um processo seletivo. Lá atrás surgiu a notícia que a Puma teria feito proposta, que a Nike teria esboçado uma proposta, né, de que a Mizuno quer fazer uma proposta também, a Capa também tem interesse aí em fazer uma outra proposta. Tudo isso agora, eu já falei e vou falar de novo.
Para mim não importa a marca. É claro, uma marca mais bonita, a camisa é mais bonita. Vende mais, é melhor para todo mundo. Até a gente, né, se sente melhor vestindo uma camisa bonita. Inclusive essa aqui que eu tô usando é muito bonita. É pena que a capa é mão de vaca, né? Que é só ganhar dinheiro nas costas dos outros, né? Achou um bobão aqui no Vasco lá atrás para assinar esse contrato que foi o Alexandre Campino. Com todo respeito, mas é a verdade, né? Mas enfim, pagando bem que mal tem. O que não pode é o nosso maior rival arrecadar 33 milhões. Álvaro, mas quer arrecadar igual? Não, é querer, todo mundo quer. Agora, a gente tem que entender também a realidade. Os caras estão disputando Libertadores, estão chegando em final de campeonato o tempo todo e já estão nessa batida há alguns anos, de 2019 para cá. Já estão entrando num ciclo de 5 anos aí de alto nível de competitividade, ganhando, disputando título. A gente agora estamos entrando no segundo ano de uma reconstrução, né? Então, é claro, não dá para exigir, eu quero ganhar igual meu rival. Mas também ganhar 1 milhão e aí? 1 milhão e 2 Guaravita e uma coxinha por ano, não dá, gente. Não dá. Da capa não dá, entendeu? Então, assim, quem chegar aqui e botar aí 20, 25 ou mais milhões na mesa, por que não? E o Pedrinho não é bobo nem nada, já está abrindo esse processo seletivo. Vai começar a selecionar, ligar para cá, ligar para lá, reunião com A, B ou C, proposta daqui, proposta dali, né? Mas a sua proposta é igual a do outro. O que você tem a mais para me oferecer, para agregar? Tem algum royalty a mais? Tem alguma sacada de marketing a mais para eu fechar o meu clube, para fechar com o meu clube com a sua marca? Tempo de contrato, valor envolvido, gatilho, meta, tem isso também. O Vasco pode fechar com uma marca esportiva para ganhar um valor fixo, para ter um royalty e mais um material esportivo, mas por exemplo, se eles falarem assim, mas se você chegar na Liberta é mais tantos milhões. Porque aí a nossa marca vai chegar em outros países, vai ter mais visibilidade, direito de imagem, mais uma série de situações. Então é de suma importância que o Vasco não erre nessa situação do material esportivo. Assim como também é de suma importância, já que nós estamos falando de reformulação, é de suma importância que o Vasco também não erre na questão do potencial construtivo, para conseguir arrecadar o valor, para não faltar nada, para que o Vasco construa o seu estádio aí do jeito que o torcedor sempre sonhou, a diretoria quer, que fique lindo, sem precisar fazer vaquinha, sem precisar aí, né, que Deus nos acuda. É importante acertar nessa situação, é importante também acertar na contratação de atletas nessa janela. Se o Vasco erra, vai jogar dinheiro fora, né, dinheiro jogado fora, é rasgar dinheiro. O atleta não tem culpa, a culpa é de quem vai atrás. Então é importante acertar também nessa situação. E o mais importante de tudo, é mais importante ainda acertar na questão envolvendo a SAF, desses 31% que a equipe está querendo vender junto com o Pedrinho aí para um possível novo investidor que pode vir a ser o nosso novo sócio da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, adquirindo esses 31% que atualmente pertencem a 777, mas que estão sobre júdice, né, sobre o comando da equipe, porque a equipe emprestou muito dinheiro para a 777, tendo ali as ações da empresa como garantia. Com isso, a equipe hoje está gerindo a 777 e está aí na busca de buscar esse dinheiro de volta, né, para tampar o buraco, o prejuízo que a empresa norte-americana fez com a equipe. Por outro lado, já há quem tenha medo, quem tem um pulgueiro atrás do orelho, 2 pés atrás, que a equipe possa ser a matriz da 777, ou quem sabe, quiçá, talvez, né, um fruto, vamos dizer assim, laranja da 777. É uma suposição, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou cravando nada, não estou afirmando nada, até porque não tenho prova. Mas há quem pense dessa forma, de um modo ou de outro. Estou dizendo aqui no pensamento do torcedor, no imaginário do torcedor, na rua, no dia a dia, com a galera que eu troco ideia. Muita gente conjectura esse tipo de coisa. Então, assim, é importante acertar com o patrocínio do fornecedor esportivo? É, muito, muito importante. É importante acertar na venda do potencial construtivo? Muito importante também. Assim como é muito, muito, muito importante acertar também no name right de São Januário. E o mais importante de tudo é acertar na venda desses 31%. Quem vai comprar? Qual valor vai ser pago? Quanto que vai ter que colocar no Vasco? Aonde fica a dívida do Vasco? Quais são as obrigatoriedades, os gatilhos? Sabe, tudo isso, o molde de contrato. Então, já que nós falamos de tudo isso, para vocês entenderem, agora eu vou chegar onde eu queria chegar. Na cerejinha do bolo, como diria aí aquele nosso amigo aí, o brincalhão, o Zé Colmeia, né? Vamos lá, gente. Vamos lá aqui, num raciocínio bem lógico, bem simples. Que é o quê? O que está faltando disso tudo que eu falei? Falei de tudo, não falei?
quase tudo. Eu quero saber, já que o Pedrinho está reformulando o Vasco, trazendo pessoas com identidade, trocando jogadores, patrocínio, arrumando a casa, eu quero saber, meus amigos, quando é que o Pedrinho vai mostrar o contrato que foi firmado com a 777 para o torcedor. É isso que eu quero saber. Pedrinho, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedrinho, como torcedor e youtuber também. Um dia eu vou ser jornalista, eu vou te perguntar, como torcedor, youtuber e jornalista. Pedrinho, você está devendo alguma coisa para o Jorge Salgado? Para o Júlio Brandt? Para o Duque Estrada? Para o Vitor Roma? Para a KPMG? Para o Lúcio Barbosa? Para o Josh Wander? Para o Campelo? Tá devendo alguma coisa para algum conselheiro benemérito? Desculpa do modo de figura de linguagem, Pedrinho. Você tá com o rabo preso, por um acaso, com alguma dessas figuras que eu falei, ou com outra figura do Vasco? Porque é isso que o torcedor do Vasco começa a imaginar, Pedrinho. O torcedor do Vasco começa a pensar assim, o Pedrinho não tem projeto, o Pedrinho tem amor, tem carinho, quer fazer muita coisa no Vasco, mas não tem projeto e até agora não mostrou o contrato. Pedrinho, o que eu tô te falando aqui, presidente, se você, por um acidente da natureza, me assistir, você for no comentário, a torcida vive falando isso aqui no comentário, Pedrinho. A torcida fala que você é a continuação do Salgado. Só que eu tô vendo que você tá fazendo tudo muito diferente do Salgado. Só que só tem uma coisa que você não tá fazendo diferente. É essa transparência em relação ao contrato. Que você ficou quieto. E quando você foi perguntado, Pedrinho, sobre abrir o contrato, lá atrás, naquela coletiva, você falou assim, eu não vou prometer, porque prometer é coisa de político. Eu vou pegar e vou fazer, eu vou pegar e vou agir, vou cumprir. Então cadê, Pedrinho? Porque a gente, ao invés da gente ver você abrindo o contrato, a gente viu você levantando uma bandeira branca para fazer aí 90 dias de trégua na justiça com a 777, porque a equipe supostamente pediu, vocês em comum acordo aceitaram, para vender esses 31% para um novo possível investidor. Então quer dizer, o Vasco está tentando já colocar outra empresa no lugar da 777, sem passar a limpo, sem fazer os pilantras, os vagabundos, os bandidos, os ordinários pagarem pelo que fizeram com o nosso clube. Porque até onde me consta, senhor Pedrinho, Pedro Paulo de Oliveira, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e gestor também da Vasco da Gama SAF, até onde me consta, senhor Pedrinho, tem benemérito envolvido, tem sócio estatutário, tem jornalista, diretor, ex-presidente, ex-vice-presidente, empresas de consultoria, empresa que intermediou. E o bochicho que eu escutei, senhor Pedrinho, quando o senhor entrou, era de que você ia fazer essa turma pagar caro. Era de que essa turma não iria sair impune. Era de que essa turma iria pagar muito caro pelo que fizeram com o nosso Vasco da Gama. E eu tô vendo que daqui a pouco vai chegar no fim de 2024. Será que vai acabar em pizza, Pedrinho? O Vasco não é nem um clube fundado por italianos, é fundado por portugueses. Então será que vai acabar em bacalhoada? É isso, Pedrinho? Será que vai acabar em feijoada isso aí? Em samba e feijoada? Vamos vibrar, meu povão, é gol, a rede vai... Será, Pedrinho, que vai acabar em samba e feijoada isso aí? Bacalhoada? E esses caras vão continuar transitando nos corredores de São Januário, nas sociais, nas arquibancadas, nos camarotes, na mega loja, na sede. E nada vai acontecer, Pedrinho. E esses caras vão ter o direito, nas próximas eleições, a virem candidatos, Pedrinho. Sabe, esses caras vão continuar figurando o quadro de atores políticos do Vasco para tumultuarem o Vasco, Pedrinho. Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedrinho, abre esse contrato pro torcedor, Pedrinho. Pedrinho, cadê aquela sindicância que você abriu, que você armou, que você fez aquela reunião lá na sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas do Vasco? Cadê o resultado daquela sindicância que iria ser apurado o Jorge Salgado, o Alexandre Campelo, por alguns contratos que foram feitos da SAF? Cadê, Pedrinho? Aonde foi parar isso tudo, meu querido, meu amigo? Meu presidente do Vasco da Gama. Só para ficar a título aqui para você que não me conhece, torcedor do Vasco. Na campanha eu era a favor do Leve esse ano, viu?
Só que antes de Levin, de Pedrinho, de A, B, C ou D, eu sou Vasco, desculpa do palavreado, Vasco pra caralho. Eu sou torcedor do Clube de Regata Vasco da Gama. Eu não sou torcedor do Clube de Regatas Jorge Salgado. Eu não sou torcedor do Clube de Regatas Alexandre Campelo. E muito menos do Clube de Regatas Pedrinho. Ou do Clube de Regatas Leve esse ano. Não. Eu sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. O clube que é tetracampeão brasileiro. Que é bicampeão da América. É esse Vasco que eu sou torcedor. Então, Pedrinho, passou da hora de você abrir esse contrato. Porque eu tô aqui, torcedores, visando o Vasco em primeiro lugar. Eu não estou preocupado com o diretor daqui, dali, com o vice-presidente daqui, ou de qualquer que se dane esses caras. Assim, modo conjectural de falar. Eu vou até reformular aqui, porque não posso ser assim também, né? Mas eu não estou nem aí, nem aqui para esses caras. Eu quero saber se eles vão ser profissionais no Vasco. Se os caras vão comer filé mignon no almoço e sardinha na janta, é problema deles. Sabe? Eu não estou nem aí se os caras estão andando num carro de $500 mil ou se estão andando de ônibus. Eu não quero saber. Eu quero saber que esses caras que estão trabalhando no Vasco, se eles vão levar o Vasco de volta onde o Vasco merece. A começar pelo próprio Pedrinho abrindo o contrato. Então não adianta o Vasco reformular tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso. Diretor disso, daquilo, CO, CFO, diretor de comercial, traz patrocínio, e novo estádio, e name rights, vende name rights, e vende a SAF, e faz acordo aqui, faz acordo ali, potencial construtivo, e material esportivo, e tudo, e traz jogador, e se no final das contas, não abrir esse contrato e não passar o Vasco a limpo. Porque tá me dando a entender que está se usando a velha prática, boa e velha prática, do cair no esquecimento. Sabe quando você deve àquela pessoa, deve ali a mixaria, R$200, aí no primeiro momento você está quebrado, você não consegue pagar, no segundo momento você está mais quebrado ainda, você não consegue pagar, no terceiro momento você fala assim, deixa quieto, eu vou aqui parar de frequentar tal lugar que eu sei que fulano vai, eu vou ficar na minha, porque uma hora cai no esquecimento. É claro que o cara nunca vai esquecer, mas vai deixar pra lá. Então parece que tá me deixando a entender é isso no Vasco. Que tá me dando a entender é isso, que tipo assim, vamos deixar, daqui a pouco cai no esquecimento, aí chega estádio novo, patrocínio, campeonato, resultado dentro de campo, a torcida esquece. Só que eu não esqueço. Porque eu criei canal aqui no YouTube, eu falo isso sempre aqui. Sempre que alguém me falar abobrinha pra mim, eu falo isso aqui no YouTube. Eu criei canal no YouTube, primeiro motivo, para acabar com a mentirada, que eu estava cansado de ser enganado, que eu era enganado de manhã, de tarde, de noite com alguns outros canais que tem aí, não todos, mas alguns outros, vocês sabem de quem eu estou falando. Eu criei canal de YouTube por outro motivo, cansado de ver Band, Record, SBT, ESPN, Sport TV e todos os outros falarem de Vasco 30 segundos, 1 minuto, 2, 3 minutos, falarem 2 horas de Flamengo, 2 horas de Corinthians, 2 horas de Palmeiras, 1 hora de São Paulo e nunca falarem do Vasco. E quando falam do Vasco é só para tumultuar, é só para duvidar do que está acontecendo ou para jogar energia negativa, para agorar o que pode acontecer. E agora estão sendo obrigados a falar do Vasco, estão sendo obrigados a nos engolir, como já diria o nosso querido Mário Jorge Lobo Zagallo. Né? Ele falava, agora eles vão ter que nos engolir. Pois é. Por isso que eu criei canal no YouTube, para falar a hora que... Se eu quiser falar meia hora, eu falo 1 hora, 2 horas. Se eu quiser falar o dia inteiro de Vasco aqui, eu falo. E se vocês quiserem assistir, vocês vão assistir também. E o terceiro motivo é para justamente bater de frente com o sistema, com parada errada que eu sei que acontece no Vasco. Não só no Vasco. Boa parte dos clubes aí espalhados Brasil afora. Mas eu torço pro Vasco, eu não torço pros outros, então eu tô defendendo o que é meu. Que é o nosso Vascão. Então é para isso que eu criei canal aqui no YouTube. Pra gente ter voz, representatividade, dar mais minutos e tempo de mídia pro nosso Vasco, que merece muito, e acabar com a patifaria, com a mentirada, para bater de frente com o sistema. Então o que eu estou fazendo aqui agora, como torcedor do Vasco da Gama, é bater de frente. Pedrinho, já passou da hora, mostra para o torcedor. Ou então vem a público, faz uma coletiva, fala o que dá para falar, o que não dá, fala para a galera aguardar mais um pouquinho, mas não fica nesse silêncio não, porque quando você deixa no silêncio aquele ato, aquele vácuo, aquele espaço no vazio, você abre imagem para qualquer um falar o que quiser. Aí fica um monte de Zé Ninguém aí, falando mentirinha aí, enganando a galera. Valeu, Pedrinho? Então fica aí o registro.
Meus amigos, agora vamos mudar de assunto, vamos falar agora da partida entre Vasco da Gama e Criciúma. Criciúma e Vasco será disputada no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Heriberto Wilson, isso mesmo, em Santa Catarina. Meus amigos, olha só, partida válida pela 23ª rodada, Lucas Piton, lateral esquerdo, é dúvida, e Maicon, que tem um edema na coxa, também é dúvida. Nós vamos tomar conhecimento depois do almoço, nesse sábado, na parte da tarde, deve sair os relacionados que viajam para Santa Catarina. Tá, gente? Pablo Verrete treinou quinta e treinou sexta. Vamos tomar conhecimento também se ele viaja com o elenco ou não para essa partida. O Vasco vai terminar os preparativos desse jogo no sábado de manhã e viaja na parte da noite, ali no finzinho da tarde para a noite, rumo a Santa Catarina. Álvaro Silva, se o Verrete não jogar, pode ser que o Vasco entre ou com o Rayan ou com o garoto GB na posição de centroavante, tá, gente? Olha só, o Candinho, né, o Centro Cultural Candinho, onde foi fundado o nosso Vasco, na região portuária, né, no bairro da Saúde, aqui no Rio de Janeiro, vai ter um telão para transmitir esse jogo. Então você, torcedor do Vasco, que está no Rio, vai estar no Rio nesse domingo, 18 horas, transmissão lá no nosso Centro Cultural do Candinho. Outra situação, o árbitro dessa partida já foi escalado, é o Paulo César Zanovelli, tá, gente? Só para ficar o registro para vocês. E olha só, o histórico, né, o dos últimos 5 jogos dos dois times, o Criciúma vem de 1 derrota, 2 vitórias uma derrota, 2 vitórias e mais 2 derrotas, tá, gente? Então esse é o histórico do Criciúma. Então são 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. O Vasco vem de 1 vitória, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória, tá, gente? Então são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Esse é o retrospecto do Vasco nos últimos 5 jogos. Então vamos esfregar as mãos aí e aguardar sair a lista dos relacionados para aí sim a gente começar a conjecturar qual pode ser o time que o Vasco deve utilizar, entrar em campo diante o Criciúma nessa tarde do próximo domingo. Muito importante o Vasco vencer todo jogo, é claro, óbvio, o campeonato de pontos corridos tem que ganhar todos os jogos se possível. Mas esse jogo ainda mais, porque é um confronto direto, o Criciúma está brigando na mesma situação que nós ali, né? Sair dali de perto do Z4 e tentar algo a mais, né? Então se a gente quer se consolidar, é obrigação ganhar do Criciúma. E outra coisa, obrigação dupla, double, ao quadrado. Sabe por quê? Sabe por quê? A gente tem que devolver aquela chinelada que nós tomamos no primeiro turno. Tomamos 4 pros caras aqui dentro do Rio, dentro de São Januário, que deu pano pra manga, né? Então, a gente tem que chegar lá. Claro, 1-0 tá ótimo também. O negócio é trazer os 3 pontinhos, como diria, né? Anotar mais 3 pontinhos na conta do pai, a barreira vai virar baile. Beleza. 1-0, 3 pontinhos na conta do pai. Ok. Agora, se der para enfiar 2, 3, 4, melhor ainda, porque aí você levanta o moral do time e devolve a chinelada que eles deram na gente no primeiro turno, né, galera? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação, de notícia do nosso Vascão. Vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês, que Deus possa abençoar a vida de todos nós, ótimo fim de semana e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!